Souza Melo. Conta a benção. Eu tenho um filho de idade de 3 anos, Marco Antônio, e ele sofria bronquite asmática. E vivia sempre internado, e sempre em tratamento, com remédio, não ficava bom. Então eu vindo aqui à Igreja Deus é Amor, ele foi revelado pelo Divino Espírito Santo e graças a Deus agora não sente mais nada. E também tem um testemunho de mim, que eu sofria sinusite crônica há 11 anos. E constatado pelos médicos, sempre tirava chapas e constatava sinusite. Então um dia de manhã eu saí para o trabalho, 6 horas da manhã, estava sofrendo muito, com muitas dores, até a minha vista atrapalhava. Eu, na hora da atenção do missionário da Indiana, eu orei juntamente aquela hora e graças a Deus fui revelado para a honra e glória do meu Senhor Jesus, que eu estou curado e não sinto mais nada. Graças a Deus. Do programa, 5 horas da manhã. Louvado a Deus, graças a Deus. Deus abençoe você, irmão. Como era mais chama, irmão? Abigail Alves da Silva. Conta a benção, irmão. Mas quando eu vim aqui, eu fui revelada que Satanás me oprimia. Então, graças a Deus, eu me entreguei a Jesus. Estou satisfeita e feliz. Ainda ontem eu recebi uma grande bênção no meu trabalho. Eu fui promovida a chefe. Passei a ganhar 2 tantos do que eu ganhava. Eu agradeço muito a Jesus de todo o meu coração. Irmã mora aonde que a irmã mora, irmão? Eu moro na rua Gilda, número 8, na Vila Mídia. Gilda, número 8, na Vila Mídia. Qual é o seu nome? Adair História da Silva. Eu tenho 2 bênçãos maravilhosas que eu vou relatar aqui. Uma se deu agora dia 24. O meu filho foi internado na emergência, que ele sofre do coração, e os médicos queriam operar ele por força, né? E eu não tenho medo da operação, eu tenho medo da anestesia, né? Me tirar a vida do menino. Então eu prometi a Jesus que se me libertasse meu filho, eu vinha dar um testemunho, fazer a campanha, eu já assinei hoje. E está aqui o disco, dia 24, meu filho disse, mãe, pode guardar, que eu não sinto mais dor, está aqui comigo. Graças a Deus. E dia 19 de janeiro, faz um ano, que eu, graças a Deus, me libertei. Eu fiquei 2 anos sem fala, né? Então me bati muito, os médicos aqui em Curitiba achavam que eu não ia voltar a falar mais, né? Tem as radiografias, tudo. E daí lá na Praça João Cândido, dia 19 de janeiro, foi a primeira vez que eu fui. E daí em fevereiro já não comecei a falar outra vez. Desisti de compromisso de nervo, tudo, não tenho mais nada, só tomo água. 2 anos muda, sem falar nada. Sem falar. Era proveniente de nervo, né? Já é por causa do menino, que o menino é doente de nascença, né? E agora ele trouxe ele lá do hospital evangélico, trouxe para morrer em casa, mas quinta-feira agora o missionário pôs a mão nele e ele me entregou o disquinho e disse, guarda mãe, que agora minhas dores já se acalmaram, né? E deixei ele em casa, não trouxe porque está muito... Graças a Deus. E no próximo batismo eu serei a primeira... E a senhora começou a falar na Igreja Deus é Amor? Lá na Praça João Cândido. Daí faz um ano, dia 19 de janeiro, que eu estou frequentando a Igreja Deus é Amor. Sou católica, parte de família, né? Mas eu fiquei só com essa agora. Deus é amor. Era honra e glória ao nosso Jesus. Ela mora onde? Na Renê Descartes, 459, Barreirinha, em Curitiba. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por essas 2 grandes bênçãos que nossa irmã acaba de contar. E ela passou 2 anos muda sem poder falar nada. Ela havia perdido a voz. E seu filho sofria do coração, foi desenganado pelo médico, mandou para casa para morrer em casa. Mas na Igreja Deus é Amor, ela e seu filho encontraram a libertação. Ela está completamente curada, falando, e seu filho está curado do coração para a glória do Senhor Jesus. Como a senhora chama, irmã? Adalé de Oliveira Dias. Conta a benção, irmã. A benção que eu vim aqui de dar do meu filho, que estava no hospital internado, sofreu derrame, e Deus ajudou que eu vim aqui, na hora que o senhor estava orando, eu fui pedir a Jesus que desse ele a cura, e trouxe um par de meia, um pijama e benzer. Na hora que o senhor orou aí, eu arribei e levei lá e calcei ele, o pijama, a meia e o pijama, e na mesma hora ele caminhou. O que ele tinha, irmã? Ele ficou paralítico. Ficou paralítico? Quanto tempo ele estava paralítico assim? Ele ficou paralítico, ficou uns 1 mês mais ou menos. Devido ao que ele ficou paralítico? Ele começou com a pneumonia, e depois ele ficou lá no hospital, e depois ele caiu lá, já caiu sem fala e esqueceu de uma perna e de um braço. Você ficou paralítico de um lado só? De um lado só. Que lado era, irmã? É do lado direito.
E ele veio para casa assim ou estava no hospital? Não, estava no hospital. Paralisado. Na hora que o senhor orou aqui, eu trouxe o pau de meia e arrebei lá na hora que o senhor estava orando, e o pijama, e levou meu irmão, o filho meu mais velho, levou lá no hospital e calçou ele na mesma hora. Ele estava no carrinho, já desceu sozinho e foi pro banheiro. Maravilha, sei que ele tinha que andar no carrinho lá no hospital. Né, andava no carrinho. Sei que a senhora trouxe a peça da par de meias aqui. E o pijama. Na hora da oração da festa, a senhora levantou para ser ungido com o poder de Deus. Com o poder de Deus. E a senhora mandou lá no hospital, depois o meu filho levou, calçou ele, na mesma hora que calçou, ele falou, gente, deixa eu ir no banheiro, e já saiu caminhando na mesma hora. Aleluia. Que maravilha, né, irmã? É uma benção. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na rua 7 de setembro, Bar Vila Medeiros, casa número 20. Ele é seu filho? Irmã? É meu filho. Que idade tem ele? 20 anos. Maravilha, né, irmã? Honras e glória ao nosso Jesus, por mais uma irmã que acaba de contar a bênção que o seu filho recebeu de nosso Jesus através da oração em um par de meia. Seu filho estava paralítico já há um mês, andando em cadeiras de roda, mas a hora que ele pôs o par de meia, puseram nele, ele levantou da cadeira de roda e saiu andando na mesma hora para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual o seu nome? Daiane. Eu quero contar uma graça que eu recebi, a bênção de Jesus do meu filho. Eu tenho 2 bênçãos para contar, mas se não der tempo de contar as 2, o mesmo eu quero contar, que eu fui volta para Jesus. Meu filho tinha 1 ano que não trabalhava. Ele trabalhava numa firma, depois ele saiu e começou a trabalhar de bicicleta por conta própria. Agora ele foi acidentado, fazia 1 ano que ele não trabalhava e tudo a porta estava fechada para ele, não arranjava serviço em passo nenhum. Ele teve 40 dias de cama, né? E eu vim na igreja e pedi para Jesus e fiz a campanha de 7 dias, escrevi na campanha também. E tudo, antes de eu terminar a campanha, uma porta abriu para ele. Graças a Deus. Moro na rua, no Alto da Paiva, rua 3, 329. Louvado seja Deus por mais uma irmã que conta as bênçãos que ela recebeu na igreja Deus é Amor. Como o senhor chama? Pai do senhor, Adão Pedro de Souza. Eu estava me tratando na Santa Casa e o médico falou que era sem falar o que era e passando remédio sem servir, né? Desde de 71, né? E quando foi agora, no mês de julho, eles falaram que foi tirado radiograma, chapa e tudo, falou que era coração e não tinha cura, né? Que era aquele bicho chamado barbeiro que tinha mordido, e aquilo ficou uma rema pro coração e vai até pifar, até morrer, né? Aí eu vim pra cá e graças a Deus fui revelado e sarei, não senti mais dor nem nada, desde o mês de julho, né? Fiação, irmão? Todo, coração torção, não senti mais nada. E o senhor sofria doença de Chagas, então? No coração, né? Era o barbeiro que tinha mordido. O barbeiro tinha mordido. E eu fiquei sentindo. E o senhor foi curado aqui na igreja Deus Aqui na igreja, Deus Amor. Né? Porque pra medicina não tem cura doença de Chagas, né, irmão? Foi aqui, só Jesus mesmo, né? Foi aqui mesmo. E o senhor está são, irmão? Tô só, não senti mais dor, não senti mais nada. Graças a Deus. E recebi outra graça a mais, que eu peguei um bronquite forte, aí fui lá na Santa Casa também, no Ponto Socorro, eles falaram que foi tirado chapa, disse que era bom pulmonar, né? Eu passava a noite toda tossindo, não dormia, né? Passei mais de 1 semana sem dormir. Aí vim aqui, fui lá, eles passaram os remédios, eu continuei a tomar, fiquei pior, lá parei para lá, aí fiquei vindo para aqui, né? Aí sarei, não senti mais tosse nem nada, sarei aqui, né? Já fui batizado no mês de setembro, estou contente. O senhor mora onde, irmão? Eu moro em Perus. Rua 9, número 144, Jardim do Russo, Perus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais um irmão que acaba de contar a bênçãos recebida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o seu nome, irmã? Adalcira Jura Rodrigues. Pode contar a bênção. As minhas bênçãos são 2, irmã, que eu recebi lá no interior de Poclane. Pela oração do rádio, sofri a voz da libertação, que todos os dias eu pego o programa do missionário, assim, às 5 horas da manhã e 1 hora. Eu estava com um caroço assim debaixo do braço, um problema. Aí meus vizinhos, eu clamava assim, falava pra ver, o que é? Falava assim, vai ao médico. O meu médico, eu tenho ele no meu coração e na minha casa, é Jesus. Sofria desse caroço embaixo do braço há quanto tempo? Quando eu segui, ele já estava com um carocinho assim grande. Nem de limão. Eu falava assim, secância, eu falava assim, mas Deus cura. O homem não cura, mas Jesus cura.
mas é sempre eu com aquele cisma. Mas eu vi no programa do missionário Davi Miranda, que eu sou, graças a Deus, eu sou crente, irmã. Hoje, quando eu fui chegando na porta da igreja, eu falei assim, o Caroço ainda tá, mas na hora da minha... tinha gravação do meu testemunho, ele não vai aparecer. Agora apareceu e ele desapareceu. Louvado seja o nosso Senhor. Não tá. Foi curada hoje? Hoje, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Sofria muito tempo já desse Caroço? Eu tinha mais de ano, mas eu tenho muita fé em Deus, que graças a Deus, lá na minha casa, quem cura é Jesus. Amém. Como irmã chama, irmão? A Dalgisa Félix Santos. Quanto a benção, irmã? Irmã, eu era diabetes, doença, irmã, incurável, que sempre os médicos falam que não há cura. Sempre a gente vai no médico, passa remédio pra gente, a gente sempre com aquela fraqueza, com aquela dieta que nunca pode se alimentar bem, que sempre ia fazer exame todos os meses, que era de melhorar. Toda vez que eu ia fazer um exame, novamente o sangue aumentava, o açúcar aumentava mais. Meu velho ficava tão preocupado porque sempre gastando dinheiro com exame. Depois ele falou, olha, você muda de médico. Quando eu mudei de médico, chegando em outro médico, fazer novo exame, chegando lá, tem novamente o açúcar mais alterado ainda, sempre tomando remédio. E aí o médico passou a carta para ir para o hospital. Depois foi um dia de sexta-feira. Quando eu falei assim de noite, olha, amanhã eu vou no programa do pastor Davi Miranda. Ele falou, vai mesmo. Quem sabe que Deus não te opera, isso não vai ser sarada dessa enfermidade. Mas foi tão grande a minha alegria, irmão, que quando eu cheguei aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu pelo Espírito Santo eu fui revelada e recebi a cura do meu Senhor Jesus. E aqui eu estou dando testemunho da minha cura em nome do Senhor. Quantos dias a senhora ficou sofrendo diabetes? Quantos meses? Tem 4 meses, irmão. Sofrendo diabetes. Em nome de Jesus. Você que irmã não sente mais nada, irmã? Em nome de Jesus não sinto mais nada. Como de tudo, que na hora que eu saí daqui, já saí comendo, já comprei doce com o menino. Já foi curado na hora. Na hora, irmão. Já saí curado, mas em nome de Jesus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro em Goianazes, estrada de Goianazes, número 849. Honra-se, glória ao nosso Jesus. Por mais uma irmã que acaba de contar o grande milagre recebido, que nosso Senhor Jesus sofria de diabetes, mas através das nossas orações, está curada para a glória de Deus. Como a senhora chama, irmã? Dalgisa de Lima Câmara. Conte a benção, irmã. Irmão, eu fui no SESI fazer um exame que eu estava com a bexiga caída. Aí o médico mandou me preparar para fazer a operação, para fazer o levantamento, né? Aí acharam problema no meu sangue. Aí me fizeram uma série de exame daqui, exame de lá, e achavam um problema e não sabia de onde era. Mas eu, confiando em Deus, fiz uma campanha de 7 dias aqui na igreja, aí na Conta de Saraceda. Falei, eu não vou mais no SESI, não tenho nada que fazer lá, eu vou confiar em Deus. E aí eu fui agora fazer, minha bexiga voltou no lugar, graças a Deus, não precisei operar. Eu fui aqui no sindicato fazer os exames de sangue, não deu mais nada, graças a Deus, e também fui curada da úlcera aqui dentro da igreja. Então Deus permitiu a senhora fazer exames de sangue para a senhora saber que a senhora tinha enfermidade no sangue. É. Jesus curou da bexiga e da enfermidade no sangue também. Graças a Deus, meu sangue deu normal, graças a Deus. Grandes milagres, né? Graças a Deus. E tem muitas bênçãos para contar, viu, irmão? Ficamos obrigados, irmã, do seu grande testemunho de milagres. Como a senhora chama? É Dalgisa Maria da Conceição. Conta a benção, irmã. Ó, irmão, eu era muito enfermo, irmão. Eu sentia no coração, irmão. Eu sentia reumatismo nos ossos, irmão. Eu sentia uma dor de cabeça, irmão. Quando atacava minha dor de cabeça, era de arrumar a cabeça na parede, irmão. Mas um dia eu senti, eu ouvi a voz da libertação aqui na igreja Deus Amor, irmão. Então eu pedi na esposa que ele me trouxe aqui. Então ele me trouxe, irmão. Aí quando eu saí daqui, irmão, já não senti mais nada, irmão. Mais o mesmo. Não sentia mais dor? Não sentia mais dor. Eu tinha nem dor de cabeça, nem reumatismo. Nem reumatismo, nem nada. Que eu era toda esquecida nesse braço.
Filinto do Nascimento. Conte a benção, irmão. Irmão, há 6 anos atrás, eu jogando bola, eu pisei em falso e senti uma dor assim no pé da virilha, assim como modo de tratar. E passou uns 3, 4 dias, começou a doer e apareceu uma hérnia. E faz 6 anos já. E estava muito grande e não conseguia, eu não queria operar porque me dava muita hemorragia. Eu tinha medo de operar. Então mandaram-me vir aqui nessa igreja. Eu não sabia, nunca tinha nem visto falar. Mas ela era católico? Era católico, sim. Então eu cheguei, vim aqui, comecei a sentir umas dores na hora da oração. Hoje aqui? Hoje. Há 1 ano, eu aceitei Jesus há 1 ano e 1 mês atrás. Entende? Sim. 1 ano e 1 mês atrás eu aceitei Jesus. Ele não me curou da hérnia, deixou eu sofri um pouquinho, né? Que era para mim, senão podia até ser que eu desviasse do caminho do Senhor. Mas graças a Deus agora me deu aquela fé e agora na hora da oração começou aquela dor doendo fino. E quando o irmão falou para quem tinha a honra de passar a mão para ver, eu olhei lá, apertei, ainda fui um pouquinho, apertei assim e acabou. Desapareceu. Glória a Jesus, para honra e glória de Jesus. Quanto tempo você sofreu dessa hérnia? 6 anos. Parei de jogar bola por causa dela. Mas foi bom porque Jesus o salvou. Graças a Deus. Parei de jogar bola e fui obrigado a largar, porque senão eu podia estourar. Então eu vim aqui na igreja, graças a Deus, encontrei com o Salvador Jesus. Estou feliz, estou contente e não há outro senão Jesus Cristo. O senhor mora onde, irmão? Eu moro na Casa Verde, na Rua Saguairu, 882. Ficamos obrigados, irmão. Honras e glória ao nosso Jesus, por esse irmão que acaba de relatar o grande milagre que Jesus operou há poucos instantes sua vida, sofria da hérnia, como ele acabou de relatar, mas louvado seja Deus, que nesta tarde foi milagrosamente curado por nosso Jesus, como ele acabou de relatar, para a glória de Deus, nosso Senhor. Qual é o seu nome, irmã? Adeus Cordeiro de Souza. Conte a benção. Irmã, tive uma grande bênção de Jesus, que eu sofria de uma enorme ferida na perna. Não foi muito tempo, mas foi uma batida num banco que eu dei em seguida 2 vezes. Então, ofendeu o osso e essa ferida vazava, escorria sangue o dia inteiro, sabe? E essa ferida foi me encolhendo assim a perna, colheu todos os nervos da perna. Então eu não era crente, eu era católica. E daí foi uma irmã minha, irmã da fé, sabe? E me disse, vamos na igreja. Eu peguei, fui na igreja, não era nessa igreja. E de lá eu escutava o Davi Miranda, né? E comecei a lavar. Lavei 3 vezes aquela ferida com a água ungida assim em cima do rádio. Programa Voz da Libertação. Isso. E então, só de eu lavar 3 vezes aquela ferida foi indo, fechou num instantinho. Eu fiquei uns 3 meses sofrendo daquela ferida, não podia andar. Não andava? Não andava. Então tinha que quase eles me carregar para levar na igreja. E eu sofri daquela ferida, mas foi indo que com o poder de Deus e com aquela água ungida eu sarei, irmã. Tenho sinal para fazer. Tá só a cicatriz, né, irmã? Graças a Deus. A ferida era feia, sabe? Preteou a perna inteira. Mas com os poderes do nosso Jesus, está liberta, graças. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na Vila São Pedro, lá no ponto final do ônibus, na rua 27, a casa 11, fundo. Louvado seja Deus por grande bênção contada por nossa irmã, que estava sofrendo uma ferida na perna esquerda já há 3 meses e já estava encolhendo a sua perna, ela já não conseguia mais andar. Mas lavando com água ungida, que foi colocada em cima do rádio na hora do programa Voz da Libertação, ela recebeu a cura, aquela ferida cicatrizou e hoje está apenas a cicatriz, está completamente liberta pelo poder de Deus. Graças a Deus. Como a senhora chama, irmã? Adelina Bani Jeremias. Conte a benção, irmã. A benção que eu recebi, irmão, que eu sofria dor de estômago há 25 anos. E eu ficava ruim, meu marido levava no médico. Ele me dava um remedinho lá, melhorava um pouquinho. Eu ia trabalhar no laria, fazer tijolo. E quando chegava no laria, eu começava a vomitar sangue. Vomitar aqueles pedaços. Meu marido ficava com medo de pegar e levar no médico. E aí ele falou pra mim que precisava ser operado, que era começo de úlcera. E eu, graças a Deus, depois que eu vim aqui na igreja, fui revelada, graças a Deus eu estou curada. Nunca mais sofri, não podia nem comer. E agora eu como de tudo e não faz mal. Graças a Deus. E tem minha netinha que sofria bronquite também. Ele morava
mais no Hospital das Clínicas do que em casa. E agora o Tucilaquilo foi revelado também, agora toma banho na água fria, entra no rio, nunca mais ele ficou doente. Graças a Deus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na estrada de Parnaíba, chácara que eu moro, não tem minha. Glória a Jesus. Honra-se glória ao nosso Jesus por mais uma irmã que acaba de contar as bênçãos recebidas no pronto-socorro de Jesus através dos dons do Espírito Santo de Deus. Como a irmã chama? Matilde Soares da Silva. Conte a bênção, irmã. Irmão, eu fui acometida de uma enfermidade em fevereiro deste ano, a qual me deixou com anemia crônica. Foi constatada pelos médicos. Fui desenganada por 10 médicos em São João de Meriti. Fui internada, fiquei internada 10 dias. E tomando sangue. Eles me aplicavam sangue. Dia sim, dia não. E o sangue... Não sofreu hemorragia ou o que foi? Nada. Eles me ficaram... Não sabia o que fazer, porque eu não tinha hemorragia, não tinha... Foi de repente, o sangue sumiu. Uma obra então meio maligna. Exatamente. Então, o médico colocava o sangue, no outro dia fazia o exame do sangue, tirava novamente o sangue abaixava menos, tinha menos. Porque tinha menos do que... Menos do que tinha antes de tomar o sangue. Por exemplo, hoje ela tinha quantia de sangue, ela aplicava sangue, mas tinha menos do que a senhora tinha hoje. E então os médicos não sabiam, os médicos o que fazer. Ficaram apavorados. Aí chamaram a minha família e disseram pra minha mãe e meu pai, e meu esposo, que lá pra mim não tinha mais recurso. Então a irmã foi desenganada. Fui desenganada. E aí fizeram uma transferência pra mim, pra me transferir pra Guanabara, onde eu fui internada no hospital, no Rua Riachuelo. E então, aí o médico disse que eu tinha que fazer novos exames, inclusive tiraram um caroço que eu tinha aqui, pra constatar, mas certamente eu sabia já a doença. Então, o médico chamou minha mãe e meu pai, disseram para eles dois: leve a sua filha para casa, que não tem mais recurso para ela. Leve ela para ela morrer em casa. Dias, vai viver dias, alguns dias. Não, o que eles diziam que era? Eles disseram que era câncer, que eu estava cancerosa dos braços, na mama e até aqui no pescoço. No pescoço. Era câncer em 3 lugares, do lado esquerdo, na altura da barriga. No baço. No baço. Na mama e na venda. E a irmã foi curada como, irmã? Eu fui curada aqui na Igreja das Irmãs. Campanha de 7 dias. A sua mãe fez a campanha? Minha mãe fez volta de fazer 7 campanhas. 7 campanhas em 7 dias. E através do voto que ela fez, Jesus desapareceu o câncer. Graças a Deus. Eles disseram, o último exame que eu fiz, eles disseram pra minha mãe que eu ia emagrecer, só emagrecendo. Então, de fato, eu já estava magrinha, não tinha mais onde emagrecer. E depois disso, já, graças a Deus, já engordei 3 quilos. Aleluia. Graças a Deus. Está curada mesmo? Graças a Deus. Irmã sentia dores? Eu sentia dores, irmão, que eu não podia nem respirar. Eu chorava de dor. É horrível. É horrível. Eu sentia uma dor tão enorme que eu não aguentava nem me respirar. Tinha hora que eu chorava de dor, de tanta dor que eu sentia. No seio, parecia que o seio me estava para fora. Tanta dor que eles diziam que era um tambor que eu tinha por dentro, interno. Graças a Deus, os meus pais, minha mãe e meu pai foram no médico que eu me tratava há 1 ano. Então perguntaram a ele como é que aconteceu, de repente acontecer aquilo de causar uma doença tão horrível, de ser desenganado. Então ele disse que foi repentinamente, que ele nem sabia explicar. Depois já fui batizada, graças a Deus, fui em São Paulo, juntamente com minha mãe. Foi batizada lá, sabe? Foi, lá em São Paulo. Crente em Jesus. Graças a Deus. A irmã era católica? Era católica. Fui batizada dia 18 de maio, lá em São Paulo. Graças a Deus. Estou curada, graças a Deus. Dizer que a irmã, o câncer custou muito desaparecer, irmã? Irmã, foi com espaço. Foi melhorando uma parte, outra, que era muita doença. Nem se explicar. Os médicos, dizer que foram os médicos de São João de Meriti, 10 médicos. 10 médicos. O último foi da Beneficência Espanhola. Desenganaram, irmã? Me desenganaram, minha mãe chegava lá, eles diziam pra minha mãe. Depois de eu curada, minha mãe me contou. Então, minha mãe chorava muito, né? Eles falavam assim: olha, a senhora
dá um jeito de não chegar lá desse jeito pra ela ver que ela não pode saber que ela tá com essa doença. Minha irmã sabia que era câncer? Eu não sabia, irmão, eu não sabia, mas mais ou menos pelo meu sintoma, né, pelas dores que eu sentia, que era muita. E depois que eu fui curada, que minha mãe, eu só via minha família chorando. Só via todo mundo, olhava, minha mãe começava a lembrar assim, depois que eu fui me recuperando, né? Aí eu via minha família, minha mãe começava a chorar. Aí eu dizia, meu Deus, será que será que eu tinha? Aí a pouco eles foram me contando direitinho o que é que eu tinha. Eles não tinham nem coragem de me dizer que eu estava desenganada por estética. Mas não sente mais nada, mas foi curada por Jesus. Por Jesus, na igreja Deus é bom, graças a Deus. A irmã mora onde, irmã? Eu queria agradecer a Deus o benefício que Ele me fez, me curar, sem até eu merecer. Dá um endereço para nós. Eu moro em São João de Meriti, Rua Maura, lote 11, quadra 2. Como o irmão chama? Poxa benção, irmão. Minha benção é essa, irmão. Eu estava em casa esse dia. Eu liguei no rádio, eu fui procurar um programa no rádio. Aí encontrei o da Igreja Universal. Aí o Davi Miranda que estava fazendo, eu até critiquei. Ele disse assim, Deus, quando vier não é repórter, porque sobre a igreja. Ele estava falando sobre a igreja aqui. Aí quando vier não é rádio. Aí eu até critiquei, eu disse, que bobagem dele. Aí tem o Deus que atua na igreja, ele atua em qualquer outra igreja. Aí também continuei assistindo o programa dele, fiquei assistindo. Aí tô assistindo, botei água em cima do rádio, ele mandou que se eu tivesse que eu colocasse um copo com água em cima do rádio. Aí eu coloquei a água e tô ouvindo o programa. Aí aquele negócio, só vai lá nessa igreja, eu tava com um problema sério, só Deus é quem sabia do problema. Aí vai lá nessa igreja, fiquei ouvindo o programa. Quando foi, já se aproximando meio-dia já, nessa base. Aí eu tô assistindo o programa, aquela vontade de vomitar horrível me pegou. Eu sentado no sofá, já tá com a vontade de vomitar horrível. Aí eu também não liguei, aquela vontade de vomitar, eu saí lá fundo, tentar engoiar, não consegui, tava vomitando, não consegui. Aí fiquei naquela. Aí minha burrice, saí de casa. Eu pra cá minha mãe, porque eu sou casado, moro em minha casa. Aí pra cá minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, tranquei a porta pra cá minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, aí contei minha mãe, devia ter ficado, não devia ter saído. Eu digo, mas já saí. Aí aquele negócio, volte pra casa, eu tornei voltar pra casa. Cheguei no meio do caminho, encontrei a sogra de meu irmão. Aí entrei na casa de meu irmão, aí fiquei conversando com a sogra de meu irmão, falando a ela a respeito desse seguro que eu estava comecei a ouvir o programa. Basta devia ter ficado lá, essa igreja é muito boa. Aí eu disse, tá bom, vou pra casa. Quando eu cheguei em casa, botei o pé na porta, botei a chave na porta, a vontade de vomitar, disse, tô aqui. Aí eu comecei a embuiar de novo, entrei em casa embuiando. Aí também não liguei, peguei a água que eu tinha posto em cima do rádio e essa água, aí fiquei, a vontade de vomitar passou. Quando foi um dia eu liguei, vou na igreja. Aí quando cheguei aqui na igreja, a vontade de vomitar, tô aqui, comecei a embuiar aqui dentro da igreja. A vomitar também não estava pessoa nenhuma, e ali embuiando e cuspindo aquelas gosmas assim. Parecendo sabão, esse sabão. Aí fiquei cuspindo, quando foi na hora da oração, e aquele gosto de coisa podre saindo dentro. Aquele gosto, não era o gosto de coisa podre. Eu senti umas dores nas minhas costas. Foi depois que comecei a frequentar a igreja, Deus é amor, que eu me livre de todas essas dores. Eu tinha pavor à água, eu tomei pavor à minha casa, parecia que tinha um negócio na minha casa que não queria que eu ficasse em casa. Eu ia pra casa, quando minha mulher saía pra trabalhar, eu estava todo desempregado, eu pegava, saía, ela acordava de manhã cedo pra ir trabalhar, eu não tinha necessidade de levantar tão cedo, mas levantava porque eu tinha medo de ficar em casa. Aí ia pra casa da minha cunhada. Quando chegava a hora de eu voltar pra dentro da minha casa, na hora de dormir, eu ficava rezando, se eu pudesse, quando eu voltasse pra dentro de casa, amanhecia o dia, eu não tenho pra ficar uma noite naquela casa, porque eu não aguentava ficar em casa. Depois que eu passei a frequentar a igreja de amor, eu me livre de tudo isso, mas ainda me sinto doente. Mas eu tenho fé em Jesus que vou ficar curado de todas as enfermidades, todo o mal que eu sou na minha vida vai ser tirado da minha vida, porque não é eu quem quero, não é Jesus Cristo quem quer. Tenho certeza que eu ficarei de todo o mal. Eu tenho tantas bênçãos pra contar, irmão, mas eu vou, depois que você guardar pra poder contar, me lembrando. Já tá notando que o irmão tá emocionado, tá feliz. Alegre com Jesus, estou muito satisfeito e digo àquelas pessoas que querem problemas em sua vida, não procure a casa de macumba, não, porque não vai encontrar nada. Porque eu antes fui pra macumba, eu fui antes da macumba, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão justo, que eu ia vender a minha radiola, ia tirar um objeto de minha casa para vender, não fazer trabalho de porcaria de macumba. Mas Deus fez, eu acho que uma obra de Deus, tenho certeza que uma obra de Deus. Um ladrão entrou em minha casa e roubou meu aparelho de som para poder eu não vender. Ele vai gastar na macumba. Gastar na macumba, então Jesus disse, não queria que eu fizesse isso, porque minha doença não era para lá, era para ele me curar. Era para ele me curar, não era para casa de macumba. Roubaram a minha casa e levaram a minha radiola. Mas eu encontrei a minha radiola. Quando eu encontrei a minha radiola, foi que eu passei a ouvir o programa, que eu senti essa vontade de essa coisa toda, foi que eu vim conhecer a igreja de amor. Que eu ouvia falar, mas não acreditava. Não só via falar, só via a notícia. Eu via falar, mas nunca... Vão ver becos. Eu vi becos. Está feliz. Estou feliz e aconselho aqueles que querem com problema em sua vida, que não procurem casa de macumba. O irmão ouviu falar, o irmão veio ver com o seu próprio zóio. É mentira, não é do povo? Não é verdade. O povo muitas vezes... É verdade, é a pura verdade. O povo fala lá por fora que é uma mentira, porque o povo critica. Muito critica, como eu estava contando a criatura um dia,
Uma certa-feira eu estava contando ela que eu tinha vindo à igreja Deus de Amor e via muita coisa, tinha recebido muitas bênçãos na igreja. Ela está ouvindo o testemunho de bênção, aí tem muita gente comprar, tem lá de dentro, né? Compraram, pagam um pouco para poder dizer que recebeu isso, recebeu aquilo. Eu disse ela, muito pelo contrário, tudo que a senhora está vendo aí é coisa que acontece, é Jesus Cristo que opera na vida desse povo aí. Não é mentira, não é pago, não. É o milagre que acontece. Graças a Deus. Dá seu endereço. Meu endereço é Avenida Urbana, número 83, é plataforma. O nome do plataforma, Admilton Vitor da Luz. Nosso agradecimento, Admilton. Seu irmão teve comparecido aqui conosco. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.